Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a Prof. Natália e nós vamos dar sequência aí aos conteúdos sobre o sistema endócrino, hoje estudando sobre duas glândulas específicas que vocês vão estudar e ler no livro mais adiante. Nós vimos até aqui que todos os sistemas do corpo trabalham de forma integrada e que sem essa união, sem essa integração, nenhum deles funcionaria direito. E um dos sistemas integradores que temos no nosso corpo, responsável por diversas atividades que ele realiza, é o sistema endócrino, que é composto então por diversas glândulas diferentes que produzem ou secretam e armazenam hormônios. E hoje vamos aprender especificamente sobre a hipófise e as glândulas suprarrenais. O que elas fazem, quais são os hormônios que elas produzem, por que elas são importantes para o nosso corpo. Legal! Começando então pela hipófise, gente. Ela é do tamanho de um grão de ervilha, então ela é muito pequenininha. Uau! E ela fica extremamente protegida lá pertinho do nosso encéfalo, dentro do nosso crânio, fazendo conexão direta com o nosso hipotálamo. A hipófise ela é considerada a glândula mestra. Isso porque um dos seus trabalhos é coordenar todas as outras glândulas, então ela é meio que a rainha de todas as glândulas. Isso quer dizer que é ela que manda todas as outras glândulas do sistema endócrino começarem a produzir os hormônios que eles precisam. Então ela coordena todas as glândulas e verifica se todas estão funcionando corretamente, também se está na hora de uma ou outra glândula iniciar o seu trabalho e também aquelas que precisam encerrar todo o seu trabalho. E ela faz isso exclusivamente através de um hormônio específico, então que vai regular o funcionamento das outras glândulas. Um exemplo é quando a glândula hipófise dá o sinal para o ovário ou para o testículo começarem a produzir os hormônios que vão dar início à fase da adolescência. Sei. Essa fase se inicia somente após os 12 anos, por isso que antes disso nós não mudamos a voz, não temos aquele formato ainda de adulto, porque os ovários ou os testículos ainda não estão fazendo a sua função. É como se a hipófise tivesse um calendário ou uma agenda que avisasse ela qual o momento certo de ativar as outras glândulas. Ah, agora eu entendi! E a outra função da glândula hipófise é o controle do crescimento. E para realizar essa função, ela utiliza um outro tipo de hormônio, que se estiver em excesso, pode causar algo que a gente chama de gigantismo, e a pessoa cresce muito, em um período muito curto de tempo. E, se esse hormônio for insuficiente, ela pode causar o nanismo, que é quando a pessoa fica muito pequena. Agora, não fique pensando também que aquele seu amigo que é muito alto sofre de algum problema na hipófise ou na regulação do hormônio. Porque não, gente, tem que fazer vários testes para saber se realmente tem alguma disfunção no hormônio da hipófise. E geralmente é o médico que vai dizer se o crescimento daquela pessoa está muito abaixo do normal ou muito acima do normal. Muito afiado! E agora vamos falar sobre as glândulas suprarrenais. Essas glândulas elas ficam em cima dos rins, por isso são chamadas de suprarrenais, porque ficam acima deles. Então, consequentemente, nós temos duas glândulas suprarrenais. E essas glândulas, elas são extremamente importantes para o funcionamento e sobrevivência do nosso corpo, porque os hormônios que elas produzem estão intimamente relacionados com o equilíbrio do nosso corpo, ou seja, com a homeostase. Então, basicamente, as suprarrenais, elas são as grandes controladoras dos nossos sinais vitais. Elas que vão controlar nossa resposta ao estresse, nossa pressão, da taxa de açúcar no sangue, entre outras funcionalidades. Uma parte das glândulas suprarrenais vai produzir dois hormônios que a gente conhece bastante, que é a adrenalina e a noradrenalina, que são hormônios relacionados a uma resposta rápida ao estresse. Quando, por exemplo, você sente medo e você precisa fugir, precisa correr, são esses hormônios então que vão ser recrutados para conseguir fazer o seu corpo agir de acordo com a situação. Corre, negada! Então, realmente, a resposta precisa ser muito rápida e bastante intensa. Então, a sua pressão vai acelerar, os batimentos cardíacos também, você vai conseguir, então, ter a capacidade de fugir, de correr bastante rápido, para que você consiga sobreviver. E são as glândulas suprarrenais, então, que vão produzir esses hormônios para conseguir atender a essas situações. Então, lembrem-se, situações de perigo ou estresse. E a outra parte das glândulas suprarrenais, então, vai produzir diversos outros hormônios que vão atuar no nosso metabolismo e reduzir algumas inflamações. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí as explicações sobre a glândula hipófise e as glândulas suprarrenais. Depois vocês podem ler de novo sobre esses assuntos no livro de vocês e não esqueçam de fazer as atividades para depois me enviar as fotos no eClass. Caso algum assunto não tenha ficado muito claro para você, você ficou meio confuso, entendeu mais ou menos, você já sabe, né? Me chama para tirar essas dúvidas. Um beijão para todo mundo e até a próxima!